Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Olá, galerinha do bem, tudo bom? Pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Jean e estamos aqui hoje para começarmos a nossa leitura bíblica, como nós tínhamos combinado no nosso primeiro vídeo, ok? Bom, que nós possamos entender uma coisa antes da nossa leitura. A palavra de Deus, ela, como eu já disse, a Bíblia é a boca de Deus. Eu disse isso no nosso primeiro vídeo, quem não assistiu ainda, fique à vontade lá, que seria o vídeo de apresentação do nosso canal. Deus fala conosco de maneiras diferentes, através de sinais, através de sonhos, através de palavras, enfim. Porém, a Bíblia, um trecho que você pode ler hoje, um versículo, um capítulo, hoje pode ter um significado. Você vai ter uma interpretação, porque Deus vai te mandar conforme aquela necessidade. Em um outro momento que você estiver lendo a palavra, que você estiver buscando algo de Deus, aquela mesma palavra que você lê, você pode ter uma outra interpretação. Então, que você possa entender que Deus fala conosco de acordo com aquilo que nós buscamos dele. E mais um detalhe, quando nós lemos a palavra, nós temos que escutar a Deus. Muitas das vezes nós lemos e saímos correndo, mas para um momento e escuta o que Deus quer falar para você. Pede discernimento de Deus, pede entendimento do Espírito Santo de Deus. E assim, com certeza, você vai conseguir começar a ter uma experiência mais profunda com Deus. E como eu disse também no primeiro vídeo, tudo se começa do início, ou seja, não tem como nós levarmos a palavra se nós não conhecermos a palavra, se nós não lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, ok? Então nós vamos começar hoje, tá? Está no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra.
e foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras, dá toda conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore da semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Amém? Aqui então acaba o nosso primeiro capítulo do livro de Gênesis, né? E uma palavra-chave para a nossa meditação, para ajudar na nossa meditação: contemplação. Quando eu estava orando para trazer essa palavra para vocês, Deus colocou no meu coração essa palavra, contemplação. Que nós possamos contemplar tudo aquilo que Deus fez para nós. Que nós possamos contemplar a maravilha de Deus nas nossas vidas. O que significa a palavra contemplação? Contemplar significa admiração, significa observar com admiração. Então que nós possamos observar com admiração tudo aquilo que Deus criou. Porque no nosso dia a dia, na nossa correria do dia a dia, hoje em dia nós temos trabalho, faculdade, estudos, família e vários problemas do dia a dia, trânsito, enfim. E com todos os problemas nós esquecemos do básico, do simples, de algo que não precisa ser pago, de algo que nós podemos fazer na nossa casa, nos passeios que nós fazemos com a nossa família, né? Porque Deus criou tudo isso, todo mundo, tudo, desde os animais, desde das ervas até o ser humano, tudo é criação de Deus, e nós esquecemos de contemplar o quão grande Deus é nas nossas vidas, o quanto Deus nos ama e é maravilhoso. O universo está aí para nós, estrelas, céus, mares, enfim, tudo para a nossa vida, para nós podermos contemplar a Deus, tá? Então, meus amigos, que nós possamos meditar nessa palavra durante essa semana em cima disso, aprender a pisar um pouco no freio, desacelerar um pouco e olhar tudo aquilo que Deus nos traz de bom, tá? Tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E isso foi no início, mas só que eu creio que em todo momento, em todo dia, Deus está criando mais, Deus está fazendo mais por nós, e que nós possamos contemplar cada vez mais cada detalhe da nossa vida, nossa família, nossos parentes, nosso trabalho, contemplar, olhar por minutos, por momentos e falar o quanto Deus é bom e tudo aquilo que Ele fez para cada um de nós, ok? Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Curta o nosso vídeo para que esse canal possa crescer e atingir mais e mais corações. E vamos juntos começar essa leitura bíblica e que nós possamos juntos fazer uma breve meditação até chegarmos ao final no livro de Apocalipse e que nós possamos fazer com que Deus toque os nossos corações cada vez mais, que nós possamos levar a palavra de Deus, nós possamos levar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida para outras pessoas, tá? O nosso testemunho de vida é o que vai tocar o coração das pessoas. E a palavra de Deus está aqui para nos poder ajudar a caminhar da maneira correta. Um abraço e até a próxima.